Boa tarde a todos, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade, tá, ao assunto das leis termodinâmicas, ainda na primeira lei da termodinâmica, tá certo? Vejam só, na última aula eu passei um exercício da página 95 do livro, tá certo? Foram as questões 4 a 7. A terceira questão eu respondi como exemplo para vocês terem uma ideia de como é que a gente aplica tudo que a gente viu na quinta-feira. Vocês responderam essa quinta questão, essas questões? Tem alguma dúvida delas? Mas alguém necessita que eu explique as questões? Vê só, eu vou implicar que todos vocês responderam, tá certo? Vou implicar sintetizando a resposta de vocês. Vejam só, quanto a. Deixa eu ver aqui. A sexta questão, certo? Do livro, da página 95, tá? Um gás ideal que está contido em um sistema de cilindro e êmbolo possui dois mols e sofre um aumento de pressão, tá? De 11 PA para 16 PA. Então, o volume permanece constante, igual a 0,332 metros cúbicos, considerando a constante tá, universal dos gases ideais sendo 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Tá? Então, ele está pedindo para calcular a variação da pressão do gás, a variação da temperatura, tá? A variação da energia interna e a quantidade de calor que foi trocada com o ambiente. Tá certo? Nessa sexta questão, tá? A gente tem o número de mols, tem a pressão tanto inicial como final. A gente sabe que nela o volume permaneceu constante, ele não foi alterado, certo? E também tem a constante universal dos gases, tá? Que forneceu. Na letra A, ele está pedindo a variação, tá? Da pressão do gás. Como é que a gente faz a variação da pressão? Delta P é igual a P final menos P inicial. Certo? Então, esse P final menos esse P inicial seria a pressão 2 menos a pressão 1. Então, em termos de número, seria 16 menos 11. Então, a variação da pressão aí seria em torno de 5 PA, não é isso? Isso. A mesma coisa, a mesma lógica que a gente utilizou para fazer a variação da pressão, tá? A gente vai utilizar agora para a mais comum de todas, que é a variação da temperatura. Só que tem um porém nessa variação de temperatura. Ele deu a temperatura inicial e a temperatura final? Não. Não. Então, qual seria tá, um meio para a gente obter a variação de temperatura? Delta P vezes V igual a N vezes R vezes delta T. Sintetizando isso que você acabou de falar, Anne, é a fórmula da equação de Kepler que a gente viu, tá? Que ela é que foi, serviu de base
tá? Para o princípio da termodinâmica para a lei dos gases ideais. Então, essa equação a gente considera P vezes V como sendo igual a uma forma de energia, tá? Como a gente já viu nessa aula que a gente estudou, o princípio da equação de Clapeyron, a lei dos gases ideais, é a questão do número de Avogadro. Nessa aula aí, tá? É bom vocês darem uma voltazinha no material, onde diz que P vezes V, tá? Em relação aos gases, a gente considera como se fosse igual à energia. Então, nesse caso, tá? Porque aí ela já botou com um rearranjo isolando a incógnita da variação de temperatura, a gente tem P vezes V, tá? Igual a N vezes R vezes ΔT. Onde N é o número de mols, R é a constante dos gases, ΔT é a variação de temperatura, P é a pressão e V é o volume, tá? A gente tem, certo? Tanto a pressão, a variação da pressão, tá? Que a gente vai utilizar aqui. A gente tem um volume, tá certo? A gente tem um número de mols e a gente tem a constante que é para ser utilizada, tá? Nesse caso aí, a gente não vai trabalhar com P, vai trabalhar com a variação da pressão que a gente obteve no item anterior, tá? Que foi 5 PA. Então, nessa letra B, ela vai ficar da seguinte forma: 5 vezes 0,332 vai ser igual a 2 vezes 8,3 vezes ΔT, tá certo? Onde 5 vezes 0,332 vai ser igual a 1,66, tá? Que vai ser igual a 16,6 vezes a temperatura, a variação de temperatura. O que é que a gente precisa fazer aí, tá? Isolar a incógnita da variação de temperatura, tá certo? Como? Passando o número que está multiplicando essa incógnita para antes da igualdade, dividindo. Então, vai ficar da seguinte forma: 1,66 dividido por 16,6, que a gente tem o valor da variação de temperatura, que é de 0,1 Kelvin. Foi esse o resultado que vocês obtiveram? O meu foi. Ô, professora, eu Pronto. tenho uma dúvida. Porque como eu perdi essa sua aula semana passada, eu dei uma pesquisada. E eu vi em algum site dizendo que nesse tipo de cálculo, kelvins e Celsius não precisa ser trocado, porque os dois têm, entre aspas, o mesmo significado. É verdade? Não. Porque nesse caso aí, tá? Na lei dos gases ideais, nas transformações termodinâmicas, a gente está trabalhando com a variação de temperatura, tá? Na escala absoluta. E como a gente está na escala absoluta, então vai ser a temperatura em Kelvin. Que esse foi o erro que eu comentei com vocês, tá? Uma das primeiras aulas da avaliação. Que muita gente me entregou a questão extra e algumas questões ali que eu botei bem claro que a temperatura tinha que ser em Kelvin utilizada. Vocês utilizaram a de graus Celsius. Tanto é que o resultado foi muito diferente do que se era esperado na questão. Entendi, obrigada. Tá certo. Mas aí, qualquer assunto que a gente puder utilizar o grau Celsius, ou o grau Kelvin, não, ou a escala Kelvin, tá? Eu vou estar dizendo para vocês. Esse assunto aqui a gente pode estar utilizando ou um ou outro, mas o que for exclusivamente de um, tá certo? Aí eu vou estar dando bastante ênfase para vocês fixarem melhor na hora das atividades. Fora essa sexta questão, tem mais alguma que vocês tiveram dúvida? Não, né? Posso implicar que não, né? Então, vê só. Tentem fazer. Quem não fez, tente fazer, tá? Essas questões da página 95. Eu não vou pedir para que vocês me enviem a resposta pelo Classroom, porque eu vou deixar terminar a segunda lei da termodinâmica para fazer uma lista de exercício
uma só lista de exercícios, para não estar passando lista por cima de lista, para não estar sobrecarregando vocês, tá certo? Referente a esse conteúdo da primeira lei termodinâmica e da segunda lei, tá? E aí essa lista é que vocês vão me entregar lá no Classroom. Mas aí as questões vai estar baseada nos exemplos que eu estou resolvendo com vocês e nos exemplos que eu peço para que vocês resolvam, tá? Em casa. Por isso que é importante que vocês treinem, deixem no caderno, porque qualquer dúvida referente à lista, a questão pode estar parecida, vocês já vão entender mais ou menos como é o caminho que se utiliza para resolvê-la, tá certo? Dúvidas referente a essa parte, a esse exercício, tá? Vocês podem estar falando comigo no WhatsApp. Eu acho que eu creio que todo mundo tem meu WhatsApp, que aí vocês podem estar pedindo a orientação como resolver corretamente, certo? Agora, tá? A gente vai estudar os tipos de transformação, tá? Termodinâmica. A gente viu por separado, tá? A transformação isocólica, isobárica e isovolumétrica, tá? E agora a gente vai ver por adição a transformação adiabática, tá certo? A isocórica, tá? É a que a gente conhece por transformação isovolumétrica, certo? Que aí ela tem mais outra, como é que eu posso dizer? Outro nome que define esta transformação, tá? Vê só. Existem as transformações termodinâmicas em gases quando a gente também relaciona a primeira lei da termodinâmica, tá? E nesse caso aqui, vai ser quatro processos. Três deles vocês já conhecem, que é a isovolumétrica ou isocórica, tá? A isobárica, a isotérmica e a diabática, tá? Vê só. Embora a primeira lei da termodinâmica ela se aplique aos processos da natureza, a gente vai estudar alguns casos relacionados, tá, aos gases ideais por meio de análise dos sistemas que é formado a partir desses gases com um recipiente cilíndrico que vai envolver aí agora, tá? O êmbolo, como vocês viram nas questões que eu pedi para que vocês resolvessem da página 95, onde vai haver, tá? Um recipiente que vai ser em forma de cilindro e um êmbolo, onde vai realizar uma pressão. Ou vai aumentar ou vai diminuir essa pressão, esse êmbolo, tá certo? Então, o que, é que a gente vai estudar nessas transformações termodinâmicas relacionando à primeira lei, tá? A gente vai estudar as trocas de energia que vai ter entre o gás e o ambiente externo, tá? Desse gás. Que vai acontecer com a variação de que condições? A gente vai variar o quê? A gente já viu. Nas três transformações que a gente já estudou, o que, é que a gente vai variar? Pressão, tá? A gente vai variar volume e a gente vai variar, lógico, a temperatura, como também a quantidade de calor, tá certo? Não vai ser necessário que todas as variáveis elas sejam modificadas ao mesmo tempo, tá? Uma delas, como a gente já viu, pode permanecer constante e outras podem variar. Então, exclusivamente, não vai ser todas que vão variar ao mesmo tempo. Uma delas pode permanecer constante, enquanto as outras variam, tá? Então, é essa variação, tá? Esse tipo de variação, esse tipo de constante que vai permanecer, não vai ter alteração que a gente vai estudar nas transformações termodinâmicas. A primeira delas que a gente vai ver, tá? É a transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, tá? O que é que vai permanecer constante? Qual é a variável que vai permanecer constante? O volume, a pressão, a temperatura ou a quantidade de calor? O volume? O volume,
tá certo? Então, o volume, nesse caso, ele vai permanecer constante. Quando a gente considera, tá, esse esquemazinho que está aparecendo para vocês na imagem, considerando aqui que seja um cilindro, tá, com um esquema de êmbolo, certo? Vai poder receber, tá, uma energia térmica sem o deslocamento desse êmbolo, numa transformação isovolumétrica, tá certo? Então, aí, o volume, ele vai permanecer constante. Então, essa transformação, ela é chamada de transformação isovolumétrica ou isocórica, como a gente viu, tá? Então, todo calor que ele vai ser recebido ou cedido, calor é representado pela letra Q, tá? Pelo gás, ele vai ser transformado em uma variação de energia interna, que é o ΔU, certo? Mas aí, como não vai haver variação de volume, ele permaneceu constante, então não houve realização de trabalho, tá? Se não houve realização de trabalho, considerando a fórmula, tá, da primeira lei da termodinâmica, então a gente vai eliminar trabalho, tá? Trabalho vai ser igual a zero. E o que é que fica para a gente calcular a transformação isovolumétrica com a primeira lei da termodinâmica? Quais são as incógnitas que a gente tem que obter, tá? Q igual a ΔU. Ou trocando, tá certo? ΔU vai ser igual à quantidade de calor que está sendo recebido ou cedido, já que nesse caso dessa transformação não houve variação de volume, então não vai haver uma variação de trabalho, não vai haver trabalho. Certo? Se não variou o volume, não se tem trabalho, tá? Entendido essa transformação isovolumétrica? Como é que a gente obtém o valor dela? Que a gente aí vai considerar agora, tá? Como sendo variação de energia, o ΔU. Dúvidas? Podem falar. Posso continuar? Pode. Pronto, então agora, tá? Eu vou mostrar para vocês a transformação isobárica junto com a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Nessa transformação, qual é a constante? Qual é a constante? Não, mas qual é, tá? A vai ser a pressão, se vai ser a temperatura, se vai ser o volume, a quantidade de calor que vai permanecer constante na transformação isobárica, que vocês lembram. Vê só, gente. Para sintetizar as respostas de vocês, tá? Na transformação isobárica, é uma transformação onde a pressão vai permanecer constante, onde novamente a gente vai considerar uma situação ou um sistema em que o gás ele é colocado em um recipiente isolado, tá? No qual vai haver um êmbolo onde ele vai poder se mover livremente. Se vocês observarem aqui, tá? Nesse esquema, nessa figurazinha, tá? Nessa figura que está aparecendo nos slides, ele está indicando que o êmbolo ele pode se mover de forma livre, certo? Então, nessa transformação, a pressão vai permanecer constante. E como é que a gente tem o trabalho? Obtém o trabalho nessa transformação isobárica, tá? O trabalho, tá? Ele é realizado pelo pistão e a gente obtém o valor dele através da seguinte fórmula, tá? W, que representa trabalho, igual a F vezes D. Onde F é a força, tá? E D é a distância percorrida pelo êmbolo, certo? Ao entrar ou sair desse recipiente. Então, a gente sabe qual é o valor do trabalho realizado por esse sistema, por esse pistão, que a gente diz, tá? Pela seguinte expressão. W igual a F vezes D. Onde F é a força, tá? A gente sabe que pressão permaneceu constante. E D é a distância que está sendo percorrida do êmbolo ao entrar e sair
do recipiente, tá? Mas aí a gente sabe que a pressão, ela é dada, tem uma fórmula para a gente descobrir a pressão. Vocês lembram? Vê só, a fórmula para a gente descobrir a pressão está no item 2 aqui desse slide, certo? Que é P igual a F dividindo A, onde P vocês sabem que é a pressão, F indica a força e o A seria a área, seria não, é a área, tá certo, desse sistema. Onde a área, tá, é a superfície circular do tubo, certo? Então, reescrevendo de uma melhor forma, a gente obtém, tá? A gente diz que força vai ser igual a pressão vezes a área, tá certo? Isso aí a gente reescrevendo essa primeira parte do item 2, tá? Só que aí, se a gente for substituir essa expressão que eu acabei de falar para vocês, na definição que a gente tem de trabalho, que a gente viu de trabalho, tá? Que aí a gente vai substituir nessa definição de trabalho do item 1, substituindo esse item 2 no item 1, a gente obtém, tá? O terceiro item, tá? A terceira formulazinha aí, reescrevendo tudo, certo? W igual a pressão vezes a área, tá? Vezes a distância, certo? Só que vocês lembram que quando a gente tem a área vezes a distância, a gente tem a variação de volume, a gente pode dizer que é igual a variação de volume? Pode. E pode dizer, quando a gente tem que a área vezes a distância é igual ao volume final menos o volume inicial. Então, a gente tem aí a variação de volume. Podendo reescrever ainda esse item 3 na expressão que está em vermelho para vocês, que é a expressão que a gente vai utilizar, tá certo? Trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Entenderam até aí como chegou na formulazinha da transformação isobárica? Dúvidas nessa parte? Vou, vou entender como não, tá certo? Vejam só. Nesse caso da transformação isobárica, vai haver o fornecimento ou produção de trabalho, né? Isso porque o volume ele vai variar. Então, também vai haver a questão do fornecimento de calor. Então, a transformação isobárica, ela vai obedecer uma seguinte lei, tá? Uma seguinte verdade que a gente diz. A variação de energia interna vai ser igual, tá? Ao calor menos o trabalho, certo? E aqui, se vocês puderem observar, tá? Nesse cantozinho aqui, tem um gráfico, certo? Que representa a transformação isobárica, considerando a primeira lei da termodinâmica. Então, se a gente for fazer, tá? A representação gráfica aí desse item da transformação isobárica, tá? A gente vai ver que o trabalho, tá? É a área sombreada. Então, o trabalho aí vai ser toda essa área que está sombreada em amarelo. Então, a gente vai identificar que será verdade mesmo que a pressão não for constante. Mesmo se a pressão não for constante, em alguns casos, tá? Então, o trabalho que está sendo realizado ali é essa área que está em amarelo, certo? Mas isso aí só em alguns casos, tá? Mas observe também como é, se a gente pode ter a representação gráfica, tá?
na transformação isobárica, na transformação isovolumétrica, isotérmica e adiabática, certo? Mas, para a gente entender melhor como responder, tá? No caso da transformação isobárica, se tem um exemplo que eu vou responder para vocês, que é um exemplo do livro da página 98, tá? Questão 10. Se vocês preferirem, eu viro a câmera para vocês estarem visualizando no caderno, certo? Como é a resolução, tá? Nesse caso. É melhor a senhora mostrar. Pronto, eu vou virar a câmera aqui só uns 2 minutinhos, certo? Tá dando para ver a folha? Sim. Pronto. Então vejam só. O que é que essa 10ª questão diz, tá? Ela está pedindo para observar o gráfico e faça o que cada item está pedindo, certo? Então ela deu um gráfico, que é esse seguinte gráfico aqui, tá? Dá para visualizar o gráfico? Tá um pouquinho embaçado, mas dá pra ver. Pronto, vejam só. Se vocês estiverem com o livro aí, é a questão 10 da página 98, tá? Que ela está trabalhando a questão da transformação isobárica, certo? Então, no item A, ele está pedindo para calcular a variação do volume, certo? Como é que a gente obtém a variação do volume? O ΔV vai ser igual ao V final, tá certo? Menos o V inicial. No gráfico, tá? A gente vai observar o gráfico e vai identificar se a gente tem o volume inicial, se a gente tem o volume final, tá? No gráfico, a gente observa que, pelo tracejar da reta em vermelho, tá? O volume inicial vai ser, certo? De 40 metros cúbicos, tá? E o volume final vai ser de 20 metros cúbicos. Para a gente identificar quem é o V1 e quem é o V2, tá? A gente tem que observar como a reta em vermelho do gráfico está indo, em que direção ela está indo, tá certo? Mas na direção que ela está mostrando no livro, tá? Ela tem como volume final 20 metros cúbicos, tá? E tem como volume. Espera aí, é só um instante, um pouquinho. É isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. É. Desculpe, gente. Eu não vi direito como era que estava indo a direção da reta em vermelho, tá? Mas o volume final é 40 metros cúbicos e o volume inicial é 20 metros cúbicos, certo? Então, fazendo, tá, o cálculo do volume, da variação de volume, ΔV igual a 40 menos 20, a gente obtém o valor da variação de volume. Qual é? 20. 20, mas não é 20 só não, viu? Porque aqui tem a unidade física. Então, seria 20 metros cúbicos, certo? Então, agora, o item B, tá? Ele está pedindo a variação da pressão, tá? Então, a variação da pressão a gente obtém da mesma forma que o item A. A pressão final, certo? Menos
a pressão inicial. A pressão final, nesse caso, vai ser de 52 PA, tá? E a pressão inicial, de acordo com o gráfico, certo? Vai ser de 40 PA. Então, qual é a variação de pressão aqui? 12 PA. 12 PA. Até então tá fácil, né? De resolver. Tá. Aí que entra um pouquinho da dificuldade, tá? Que é o item C, que está pedindo para calcular, tá, o módulo do trabalho, certo? Então, o trabalho vai estar no módulo dele. Mas como é que a gente obtém o trabalho? Nesse caso aqui, com um gráfico que serviu, para servir de base para a gente responder os itens. Lembra do que eu disse, tá? Que o trabalho nos slides, que o trabalho, tá? Naquele gráficozinho, ele é toda aquela área que está pintado em amarelo. No caso do gráfico, ele não tem uma área pintada, mas se a gente observar, o gráfico ali, ele está mostrando um trapézio, certo? Se é isso que está mostrando o trapézio, a gente vai ver, vai descobrir o módulo dele, tá? Utilizando a fórmula para descobrir a área de um trapézio, tá? Qual é a fórmula da área do trapézio? Vocês lembram? Isso aí é de matemática. Vê só, a gente obtém a área de um trapézio, tá? Da seguinte forma: a base maior mais a base menor vezes H, tá? Dividido por 2, certo? Então, o trabalho aqui, a gente vai considerar, tá? O módulo do trabalho A igual. professora não tá cortando, tá mostrando tudo, não. Tá mostrando somente um pedaço. Agora melhorou. Pronto. Então, aqui, para a gente obter o módulo do trabalho, a gente vai agora considerar a fórmula aqui como sendo a área do trapézio, que é o que está indicando a figura do gráfico, tá certo? Se vocês forem observar na questão, certo? Então, o trabalho vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, quem vai ser a base maior, quem vai ser a base menor? Tá? Aqui a gente vai considerar sendo a questão da pressão, tá? Então, o trabalho vai ser igual a 52 mais 40 vezes quem vai ser a altura? O volume inicial, que foi de 20, tá? Dividido por 2. Então, o trabalho, tá? Vai ser igual 52 mais 40, se eu não me engane, é 92, tá? Vezes 20 dividido por 2. Então, o módulo do trabalho vai ser igual a 1840 dividido por 2. Então, o módulo dele, tá? Vai ser igual a 920 joules, certo?
Só que se vocês forem observar, tá? O volume, ele aumentou ou diminuiu? Quem era o volume? De acordo com o gráfico, tá? Houve uma diminuição de volume. Então, o trabalho, ele vai ser negativo. Logo, o módulo disso aqui vai ser igual a menos 920 joules, porque houve uma diminuição de volume, certo? Na letra D, ele está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte, o trabalho, ele é realizado pelo gás ou sobre o gás? Justifique a resposta, tá? Como houve uma diminuição de volume, certo? O trabalho, ele foi realizado sobre o gás e não pelo gás, tá certo? Entenderam como se resolve essa questão de exemplo? Podemos dar continuidade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que eu não. Pronto, então agora tá, vamos para a próxima transformação, que é a transformação isotérmica e a primeira lei da termodinâmica, tá? Vê só, no sistema termodinâmico, ele pode realizar um trabalho sem sofrer mudança de temperatura, não pode? Porque numa transformação isométrica, a temperatura ele vai ser constante, então ela não vai variar, certo? Então, no sistema termodinâmico, vai haver uma realização de trabalho sem sofrer uma mudança de temperatura, tá? Então, consequentemente, não vai ter uma variação da energia interna do ΔU, tá? Quando a gente viu, quando a gente estudou os gases ideais, tá? Anteriormente, a gente viu que o produto disso vai ser P vezes V, não é isso? A relação que se tem da pressão com o volume. É constante também para uma temperatura, tá? Então, quando o volume aumenta, digamos, a pressão vai diminuir. E se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a pressão e o volume. Com isso que eu acabei de dizer. Certo? Diretamente. Então, vejam só, tá? Como não vai haver variação de temperatura, não vai haver, tá? Variação da energia interna, certo? A gente sabe que a primeira lei da termodinâmica a gente obtém, tá? Pela seguinte relação, ΔU igual a Q menos o trabalho, tá? Se não tem variação de temperatura e não vai haver a variação da energia interna, então a gente considera o ΔU nulo como sendo zero, tá? Então vai ficar da seguinte forma: o Q menos o trabalho. Passando o trabalho para antes da igualdade, a incógnita do trabalho para antes da igualdade, onde ela está negativa, vai passar a ser positiva.
a gente tem a seguinte expressão: o trabalho vai ser igual à quantidade de calor ou que está sendo cedida, tá? Ou que está sendo recebida, certo? Então, para entender melhor, tá, essa relação aqui do trabalho igual ao calor numa transformação isotérmica, tem mais um exemplozinho, tá? Esse, porém, tá aqui no slide, certo? Onde ele diz o seguinte: certa massa de gás perfeito, ele troca com o meio ambiente sem calorias, na forma de calor, sendo que uma caloria vai ser igual a 4,19 joules. Então, determine, tá, o trabalho trocado entre o gás e o meio expresso em joules, tá? E se a transformação é uma expansão isotérmica, tá? Determine também o trabalho trocado entre o gás e o meio expresso em joules e se sua transformação é uma compressão isotérmica. E a letra C está pedindo a variação da energia interna nas condições anteriores, tá? Então, como é que a gente vai obter isso daí, tá? Levando em conta os dados que está sendo fornecido na questão. A resolução. Prontinho. Veja só. No item A, que é numa expansão isotérmica, o gás ele vai estar recebendo calor, tá certo? Então, o calor vai ser igual a 100 calorias, não é isso? Professora, não tá dando pra ver, não. Ainda melhorou, agora dá. Pronto. Numa expansão exotérmica que ele está pedindo para ser considerado aqui, tá? No item A, o gás ele vai receber calor. Então, o Q vai ser igual a 100 calorias, certo? Como numa transformação isotérmica, W é igual ao calor, tá? Então, logo a gente percebe que W vai ser igual a 100 calorias, não é isso? Só que vocês lembram que tem um detalhezinho no enunciado da questão que está pedindo, tá? Para a gente considerar uma caloria igual a 4,19 joules, então ele está pedindo o trabalho em joules, certo? Então aqui a gente vai precisar realizar uma transformação, tá? De unidades, de calorias para joules. Como? Tá? Pela velha regra de 3, certo? Onde uma caloria vai ser igual a 4,19 joules, tá? E 100 calorias vai ser igual a quanto? Joules. Então, a gente percebe que vai ser uma multiplicação, tá? X igual a 4,19 vezes 100. Então, X vai ser igual a quanto? R$ 419. Isso, 419 o quê? 419 joules, tá certo? Então, W, nesse caso, o trabalho, nesse caso, no item A, vai ser 419 joules, tá? Então, já que é uma expansão, o trabalho ele vai ser positivo, ou seja, o trabalho vai estar sendo realizado pelo gás e não
sobre o gás, tá? Agora, numa compressão isotérmica, o gás ele está perdendo calor. Então, o que tá, vai ser menos 100 calorias, certo? Se ele está perdendo calor, então ele vai ser o valor negativo, tá certo? Fazendo a mesma relação de uma transformação isotérmica com a primeira lei da termodinâmica, tá? A gente tem W igual ao calor. Então, a gente vai ter W igual a menos 100 calorias, certo? Da mesma forma que o item A, tá? Ele está pedindo para a gente considerar uma caloria igual a 4,19 joules. Então, a gente vai precisar realizar uma transformação de unidades, que a gente já fez, tá? Que a gente obteve aqui o valor de 419 joules. Só que aí ele vai ser positivo ou negativo? Negativo? Negativo, tá? Por que negativo? Porque é uma compressão isotérmica, o trabalho ele vai ser negativo porque está sendo realizado sobre o gás, tá? Ele está perdendo calor. Se ele está perdendo calor, então o trabalho ele vai ser negativo, tá certo? O item C, tá? Ele está pedindo a variação da energia interna nas condições anteriores. O que foi que eu falei na questão da transformação isotérmica e a primeira lei da termodinâmica? Vocês lembram? Acabei de falar. Se a transformação isotérmica, o que é que vai ser constante? Temperatura, pressão, volume, a quantidade de calor. O que é que vai ser constante? O que não vai se alterar? A temperatura? Se a temperatura não se altera, também não vai haver alteração da variação de energia interna. Não é isso? Se não Sim. há a variação da energia interna, então ela vai ser nula para os dois casos, tanto para o item A como para o item B, porque não houve variação de temperatura. Tanto é que na fórmula, tá, que eu mostrei para vocês, relacionando a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna, qual foi o valor que eu coloquei para vocês? Zero, né? Então, ΔU vai ser igual a zero. Então, vai ser nula tanto para o item A, que é uma expansão isotérmica, como para o item B, que vai ser uma compressão isotérmica. Só pelo fato do que eu já expliquei antes, do que se trata a transformação isotérmica relacionada com a primeira lei da termodinâmica. Porque se não há variação de temperatura, também não vai haver variação da energia interna do ΔU. Então, ΔU vai ser zero. Certo? E lembrando dessa característica que eu falei para vocês, a gente já de cara responderia o item C, tá? Dizendo que a variação de energia interna, nesse caso aí, vai ser zero para os dois casos. Compreendido? Posso passar para a próxima, para a quarta transformação? Pode. Oh, é que eu tô. Pronto, a próxima transformação, que é a primeira vez que vocês devem estar vendo sobre ela, tá? É a questão da transformação adiabática relacionada com a primeira lei da termodinâmica. Vê só, para vocês ficarem logo em mente.
A transformação adiabática, ela é aquela que vai ocorrer, tá? Sem nenhuma transferência de calor entre o gás e o ambiente externo, tá? Então, vai existir duas maneiras de realizar uma transformação adiabática. Quais são essas duas maneiras, tá? A primeira delas, certo? Que um sistema termicamente isolado, tá? Sem nenhuma fonte de energia térmica. Então, a primeira forma de ocorrer uma transformação adiabática é em um sistema que está isolado de forma térmica, certo? Sem nenhuma fonte de energia térmica por perto, tá? A segunda situação de se ocorrer uma transformação adiabática é quando o volume do recipiente em que o gás está contido, tá? Ele varia muito em um curto intervalo de tempo, tá certo? Um exemplo disso é quando a gente vai adicionar de forma manual, tá? Uma bomba de ar para encher o pneu de uma bicicleta. Quando a gente está enchendo o pneu de uma bicicleta, tá? De forma manual, então a gente está em um curto intervalo de tempo, tá? Variando o volume daquele gás no pneu, certo? Então aí a gente está já fazendo no dia a dia, sem querer, uma transformação adiabática, tá certo? Como está aqui nos slides para vocês, ele não vai haver troca de calor do gás com o meio interno, o meio externo, seu entorno, tá certo? Então, todo o trabalho realizado pelo gás, tá? A gente considera sendo maior que zero, ou sobre o gás sendo menor que zero, tá? Mas aí, lembrando que vai resultar o quê? Na variação da energia interna do ΔU, tá certo? Então, na transformação adiabática, eles são processos em que o gás ele vai sofrer uma compressão e expansão de forma bastante rápida, tá? Por isso que a gente diz que é no curto intervalo de tempo, certo? Em que a troca de calor com o meio, ela vai ser de forma desprezível, como a gente vê aqui, tá? Onde ΔU vai ser igual a Q menos W, ΔU vai ser igual a zero menos W, tá? Onde ΔU vai ser igual a menos W, tá certo? Nessa transformação, tá? A variação da energia interna do gás, ela será de forma numérica igual ao trabalho aplicado sobre ele, tá certo? Levando em consideração que na transformação adiabática, a temperatura ela diminui, o volume aumenta e a pressão diminui, tá certo? Na compressão adiabática, o volume, porém, vai diminuir, a temperatura ela vai aumentar e a pressão também aumenta, certo? Que vocês podem ver aí a questão que a gente considera o sistema de um cilindro com um êmbolo, tá? Quando a gente estiver praticando aí a transformação adiabática, mas de forma gráfica, tá? Ela é expressa dessa seguinte forma que está aparecendo para vocês aí no slide, tá certo? Agora vejam só. Mas as leis dos gases ideais, a equação de Keypiron, a transformação adiabática, ela vai seguir alguma dessas leis que a gente já estudou? Ela vai sim, tá? Ela vai seguir a lei dos gases, a lei geral dos gases ideais, tá certo? Que é aquela que tem P1 vezes V1 dividido sobre T1 igual a P2 vezes V2 dividido sobre T2, tá certo? Então, ela vai seguir a transformação adiabática, tá? A lei geral dos gases, certo? Mas aí, professora, vai ter algum exemplo para a gente entender a aplicação dessa lei? Tem sim, tá? O exemplo, porém, que eu vou resolver para vocês, tá?
É mais um exemplo do livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Questão 15 da página 101, tá? Vê só. Nessa questão, tá? Na questão 15, ela está dizendo o seguinte: um gás ideal monoatômico, ele passa por uma transformação adiabática, tá? Onde do ponto A até o ponto B, como mostra no gráfico que está relacionando a pressão vezes versus o volume, tá? Aí a questão no livro, ela apresenta o gráfico para vocês, que é esse gráfico aqui, que a gente vai ter que observar, tá certo? Onde ela está pedindo o seguinte, está dizendo o seguinte: sabe-se que a quantidade de matéria do gás, tá? O número de mols do gás é de 4 mols, tá? E a constante que a gente vai utilizar é de 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Então, calcule a temperatura inicial, a temperatura final do processo, a variação de energia interna e o trabalho que é realizado. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente vai considerar agora, tá? Aquelas leis que a gente estudou. Só que vai considerar, tá? A equação de Capron que a gente viu, certo? Qual é a equação de Capron que a gente viu? P vezes V igual a N vezes R vezes T, tá? Tanto aí para resolver o item A como o item B, tá? Onde a gente vai considerar no item a temperatura, o T aqui sendo a temperatura inicial, já que ele está pedindo a temperatura inicial do processo, certo? Tá dando para visualizar? Está dando a pressão e está dando o volume. Se a gente observar no gráfico, tá, a gente consegue identificar, tá, a pressão e o volume que vai ser utilizado pela linha vermelha, onde ela está sendo tracejada, tá certo? Vocês observem aqui da onde é que ela está, de que ponto que ela está saindo, para que ponto ela está indo, tá certo? E até vocês observando essa linha vermelha, vocês conseguem identificar quem é a pressão e quem é o volume que a gente vai utilizar, tá? A pressão que a gente vai utilizar é a pressão de 8 PA vezes o volume. E o volume que a linha vermelha está passando, tá? Que é, eu esqueci o nomezinho agora que tem dessa linha, tá? É de 83 metros cúbicos, igual ao número de mols que a própria questão já forneceu, tá? Que é 4, vezes a constante, que é de 8,3, vezes TI, tá? Que é o que a gente quer descobrir, certo? Então, 8 vezes 83, tá? A gente obtém o valor de 664, tá? Igual a 4 vezes 8,3. A gente tem o valor de 33,2 vezes T1, tá? Então, o que, que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa isolar a incógnita de T1, certo? Para descobrir que é realmente o valor que a gente quer descobrir. Mas como? Passando esse valor de
33,2 para antes da igualdade, dividindo. Nesse caso aqui é dividindo, tá? Então, vai ficar 664 dividido por 33,2 igual à temperatura inicial, certo? Onde a temperatura inicial tem um valor de 20 kelvins, tá? Lembrando que P e V, tá? Quando a gente está trabalhando os gases ideais, é considerado como se fosse igual à energia. Então, vai ser joules, certo? Como eu disse anteriormente. Então, da mesma forma como a gente respondeu o item A, tá? A gente responde o item B, considerando que o T vai ser o T2 ou o TF, tá? Só que aí a gente vai ter que observar que, novamente, tá? A questão da linha no gráfico. Esse ponto aqui, tá? Dele, esse ponto B. O gráfico aqui no ponto B, ele está com um volume de 166 metros cúbicos, onde a pressão vai ser de 2 PA. Então, esses são os valores que a gente vai substituir na pressão vezes o volume, tá certo? Que fazendo a resolução, tá? A gente tem a temperatura final de 10 Kelvin. Por que eu estou dando logo o resultado? Porque é da mesma maneira que a gente realizou no item A, tá? No item C, ele está pedindo a variação de energia interna. Nesse caso aqui, tá? A gente vai considerar a fórmula que a gente estudou na última aula, que a gente tem a variação de energia interna por ΔU igual a 3 sobre 2, tá? Vezes N, vezes R, vezes ΔT, certo? Então, ΔU, tá? A gente primeiro precisa fazer a variação de temperatura, tá? A variação de temperatura, nesse caso, ela vai ser negativa. Por quê? Porque a temperatura final, tá? Vai ser 10 Kelvin e a temperatura inicial a de 20 kelvins. Então, fazendo aquela lógica que a gente sabe, de temperatura final menos a inicial, então vai ser de 10 menos 20, que a gente tem um valor de menos 10 Kelvin, tá? Então, ΔU vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 4 vezes 8,3 vezes menos 10, certo? Então, ΔU, tá? Vai ser igual a menos 3 vezes 4 vezes 8,3. 996, tá? Dividido por 2. Então, ΔU vai ser igual a menos 498 joules, certo? Entenderam por que a variação de energia interna aí vai ser negativa? Porque a variação de temperatura ela não foi positiva, ela foi negativa, tá? Mas e aí, professor, em relação ao trabalho realizado? Vejam só, na transformação adiabática, tá? Não vai haver trocas de calor. E aplicando o que eu disse, tá? Anteriormente, o calor vai ser igual a zero, tá?
E aplicando a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q menos W, então a gente tem que ΔU, que é a variação de energia interna, menos 498 joules, que é o que a gente descobriu no item C, igual a zero menos W, tá? Então vai ficar, vejam só, menos A professora está 498. cortando um pouquinho da resposta, não está dando para ver tudo, não. Melhorou. Como vocês veem aqui, tá? A gente sabe que na transformação adiabática não vai haver trocas de calor. Então, o Q vai ser igual a zero. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, tá? ΔU, que é o valor da energia interna que a gente descobriu no item C, tá? Então, vai ser menos 498 joules igual a zero, menos o trabalho, tá? Então, menos 498 joules vai ser igual a menos W. Acho que está correto isso? Pode ficar desse jeito? Pode? Não. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar por menos um ou simplesmente inverter, tá? Passando o trabalho para antes da igualdade e o valor da energia interna para depois da igualdade, trocando os sinais, tá? Onde vai ser W igual a 498 joules, certo? Por quê? Como o trabalho ele foi uma expansão gasosa, então ele está sendo realizado pelo gás e o trabalho tem que ser positivo se ele é realizado pelo gás, tá certo? Entenderam até aí? Então, vê só, gente. Pelo adiantar da hora, tá? Eu ainda queria passar para vocês a questão de transformações cítricas. Eu não comentei antes porque é uma questão que acontece muitas vezes, é poucas vezes, mas é bom a gente entender um pouquinho sobre as transformações cítricas, tá? Que ela é mais relacionada à representação gráfica, que pode haver algumas questões que podem aparecer, tá? Relacionando isso, certo? Mas aí, por conta da hora, eu não vou falar um pouco sobre ela agora, tá? Na próxima aula, eu vou iniciar a partir de transformações críticas para aí vir a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Aí, resumindo aqui, tá? Nesse slide, ele tem um resumo das transformações que a gente viu, tá? Isobárica, adiabática, a isocórica, que é a isovolumétrica, e a isotérmica, como é os tracejar das retas no gráfico, na representação gráfica, tá? A partir disso aqui, vocês conseguem observar e identificar que tipo de transformação aquele gráfico está mostrando, certo? Aí eu vou finalizar por hoje, tá? Como eu disse antes, eu não vou passar lista de exercício agora, porque aí eu vou passar, assim que eu terminar a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Mas de antemão, tentem resolver, tá? As questões do livro, tá? Que tá entre a página. Deixa eu ver aqui. Entre a página 98 e 101, tá certo? Vocês podem ir respondendo novamente aquelas que eu tirei como exemplo e responder as que eu não deixei, que eu não fiz aqui na sala, tá? De aula virtual, para ver se vocês entenderam realmente como é a aplicação das transformações termodinâmica com a primeira lei da termodinâmica, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, que aí eu ajudo vocês a responderem, certo? A entender como responder. E a questão das transformações críticas vai ficar para depois, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais de visualização e
trabalha a questão gráfica e representação gráfica, tá? Para a gente entender. Dúvidas? Não, né? Posso encerrar a aula? Certo. Quanto à frequência, tá? Eu vou colocar a frequência agora lá no Classroom, tá certo? Nas turmas de vocês. Se eu não colocar o material como a aula gravada hoje, eu coloco amanhã, tá? Porque talvez possa ficar disponível a gravação para mim um pouco tarde. Se ficar tarde disponível, eu não tenho como colocar para vocês, tá? Porque aí vai ficar fora do horário de aula, certo? Mas aí amanhã, sem falta de manhã, eu estou colocando no Classroom para vocês terem o material, os slides e a gravação da aula, tá? Mas é só questão de horário mesmo, para não passar do horário de vocês. Certo? Mas aí a frequência eu já vou colocar agora, tá? Então, qualquer coisa, podem estar falando comigo no WhatsApp, certo? E até a próxima segunda-feira. Nossas aulas de física vai ficar sempre na segunda. Tá certo. Amanhã, tá, Albert? Eu tô colocando a gravação da aula disponível, certo? Tchauzinho, gente.